Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, o Senhor nos incentiva a perseverar na oração, na hospitalidade e na acolhida aos irmãos. Então, que nós possamos celebrar essa liturgia em sintonia com a Igreja no Brasil por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional. Então, a primeira leitura está em 3 João, capítulo 1, versículo 5 a 8. 3 João, capítulo 1, versículo 5 a 8. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios. Nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, essa primeira leitura fala para a gente sobre o elogio de Gaio. E aqui fala, a nós cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Então, que nós realmente possamos ser cooperadores da verdade e acolher a todos, levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, no texto do Evangelho, a partir da narrativa de uma parábola, Jesus convida a insistência na oração. No Evangelho de Lucas, Jesus é frequentemente apresentado em oração na iminência de situações importantes do seu ministério. Suas decisões, atitudes e pregação nascem sempre do seu relacionamento íntimo com o Pai. Por isso, no mesmo Evangelho, Jesus ensina e exorta os discípulos a oração frequente e insistente. Se um juiz iníquo e ateu atendeu ao pedido insistente por justiça de uma viúva, tanto mais Deus faz justiça aos seus filhos, seus eleitos, que lhe rezam em nome do Filho Jesus. Então, nesse segundo dia de celebração do Congresso Eucarístico Nacional, o autor da segunda leitura dirige-se o autor da primeira leitura se dirige-se a Gaio, de forma caridosa e hospitaleira para com os irmãos. Possivelmente trata-se de irmãos missionários itinerantes. Essas são certamente as atitudes cristãs coerentes com a fé no Evangelho. E mais, são atitudes características de quem celebra a Eucaristia digna, santa e autenticamente. Então, de fato, acolhida, caridade e hospitalidade são sinais concretos e práticos que revelam a identidade eucarística da vida cristã. Então, que nós realmente possamos sempre acolher a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.